muito boa tarde para todos vocês, muito bem-vindas nessa aula gostosa que a gente vai entender um pouquinho sobre os problemas, já que nosso foco é a solução, né? Já que a gente quer resolver os problemas, nosso caminhar, né? Toda a nossa busca, todo passo que a gente dá é na direção de solução. Então vamos entender o problema nessa aula de hoje, porque ao entender o nosso problema, a gente vai também entender a solução desse problema, a gente vai também encontrar a solução desse problema. Preparei essa aula com muito carinho, com muito amor para vocês, e eu espero que esse conteúdo entre no coração de cada um de vocês e faça diferença aí na vida de vocês. Não sei mais o que fazer com os meus problemas. Qual a solução? Vamos entender a função dos problemas na nossa vida, né? Coloquei aqui na sua vida, mas vamos entender a função do problema na nossa vida nessa aula de hoje, nesse rápido encontro que nós temos hoje. Por que que os problemas parecem não ter solução? É só comigo ou com vocês também os problemas parecem que não têm solução? Parece que às vezes, por mais que a gente tenta, por mais que a gente corre, por mais que a gente busca uma solução, parece que os problemas não têm solução. Por que será que parece isso? Por que será que alguns problemas na nossa vida parece que não solucionam? Grande parte do nosso padrão de interpretação das experiências vividas vem de fatores emocionais profundos instalados na nossa infância. Quem estuda psicanálise sabe que ali no módulo do desenvolvimento infantil a gente entende que a maioria ou quase todos os problemas do adulto têm uma base na infância, né? Tem uma raiz na infância. E essa base, essa raiz que a gente tem e recebe na nossa infância é o que vai nos dar, né? Que vai gerar um padrão em nós de interpretação das experiências que a gente vive na vida. Então, se a gente não entende esse fator primordial que é as experiências vividas na nossa infância vão determinar a nossa vida adulta. A gente vai ficar enrolado nos problemas e a gente não vai conseguir sair dos problemas. Então, o primeiro passo que a gente precisa é entender. Tem uma raiz, tem uma causa. E muito provável que essa raiz e essa causa está na infância. Sem perceber, repetimos os mesmos ciclos, atraindo situações que nos fazem sentir da mesma forma que já sentimos antes. E fazemos isso sem querer. Então, sem que a gente perceba, a gente está repetindo o mesmo ciclo. É como se o problema se repetisse na nossa vida e a gente não consegue sair dele. Quando a gente acha que saiu daquele problema, vem outro problema muito semelhante, muito parecido com aquele mesmo que a gente achou que tinha resolvido, né? Fica um ciclo de repetição, a gente fica ali girando naquele ciclo, aquele problema se repetindo, se repetindo, se repetindo, e a gente não consegue sair. E ainda, né, atraindo situações que nos fazem sentir da mesma forma que já sentimos antes. Então a gente quer mudar o problema, a gente quer mudar a situação, a gente quer sair daquela dor, a gente quer sair daquela angústia que a gente está vivendo, mas estamos somente atraindo mais situações do mesmo, mais daquilo que a gente, né, que a gente estava sentindo e que a gente quer sair. Tem uma telinha que eu uso muito nas aulas na Faculdade da Alma e uso também muito essa tela no meu atendimento, que é essa tela aqui, ó, ciclo da realidade. Como eu vejo a vida é como eu estou vivendo e tendo da vida. Então, se eu estou vendo só o problema na minha vida, eu estou criando mais problemas para minha vida e eu estou sendo aquilo que eu estou criando. E eu estou fazendo aquilo que sou e estou tendo aquilo. Então, aquilo que eu vejo, eu crio, aquilo que eu crio, eu sou, aquilo que eu sou, eu faço, aquilo que eu faço, eu tenho. E volta no início aqui, ó, do ciclo. Aquilo eu passo a ver de novo, a criar, a ser, a fazer, a ter. E isso passa a ser o que eu tenho na vida, passa a ser o que eu tenho na existência. Então, se eu estou vendo a minha vida só problema, se eu estou vendo só problema na minha vida, é só o que eu vou ter, cada vez mais e mais e mais e mais e mais. O inconsciente nos governa muito mais do que a gente imagina. Porque isso tudo que foi gravado, né, de experiências vivenciadas, vividas na infância, está no inconsciente. E o inconsciente está governando muito mais do que a gente imagina na nossa vida. É no inconsciente que estão as respostas que ainda não foram acessadas.
Então, se a gente precisa resolver os problemas, entender como sair dos nossos problemas, a gente precisa ter esse mergulho para o nosso inconsciente. Precisamos entender essa parte em nós, né? E acessar dentro de nós mesmos as respostas. Porque eu acho que você já escutou isso. A gente escuta muito isso. A fala de que as respostas estão dentro de cada um de nós, né? E de fato estão. Só que se a gente não consegue acessar, se a gente não sabe como acessar, a gente permanece na dor, né? Como devo proceder quando surgem os problemas? Você pode escolher aprender com a situação. Você pode também olhar e ver qual o convite que o problema carrega. O problema pode carregar um convite de evolução, um convite de cura ou um convite de crescimento para a vida. O problema também pode servir para fortalecer limites, resgatar desejos esquecidos ou curar memórias antigas. Opa, olha aqui, ó, já tá ficando um pouquinho mais claro o problema pra gente, né? Então, o problema não é uma coisa que tá ali para fazer a gente entrar numa bola de neve e ficar rolando dentro. Não, o problema ele pode carregar um convite de uma evolução, ele pode carregar um processo de cura para a nossa vida, né? Ele pode nos trazer um processo de crescimento, ele pode também servir para fortalecer limites, resgatar desejos esquecidos e curar memórias antigas, porque no fundo, esse é o dever dos problemas da nossa vida. Ele vem para nos despertar para algo que a gente precisa trabalhar em nós, resolver em nós e curar em nós. O problema vem só para lembrar o que nós precisamos fazer. Já vocês vão ver como que os problemas estão nos servindo. Quando que isso acontece? O fato é que o problema é sim a solução. O problema é a solução. Mas quando observado somente do ponto de vista problema, a pessoa vai viver essa realidade e vai criar ainda mais problemas para sua vida. Aquilo que eu falei, né, nessa telinha aqui do ciclo de realidade. Quando a pessoa só está vendo o problema, é só o que ela tem, é só o que ela cria, é só o que ela faz, é só o que ela vive. Ela não muda isso, é um ciclo interminável, né? um looping mental interminável. Então, se ela está observando somente o ponto de vista de problema, vendo somente problema, é o que ela vai ter e é o que vai fazer parte da realidade dela. E os problemas não vão parar, não vão terminar. Eles vão, de fato, nesse ponto de vista, parecer algo que não tem solução para a pessoa. Agora, quando a pessoa começa a entender que o problema carrega consigo uma solução, que é mudar o ponto de vista sobre aquilo que eu estou vendo, mudar minha percepção sobre o meu problema. Quando a pessoa começa a entender que o problema carrega consigo uma solução, as coisas começam a melhorar. Porque ao invés dela olhar para o problema agora, né, para identificar com aquele problema e viver aquilo como se fosse algo grandioso e irresolvível na vida dela, ela vai olhar já procurando a solução. Ela vai olhar já com um olhar diferente. E as coisas começam a melhorar porque a pessoa passa a observar os problemas com outro ponto de vista. Não é mais como um problema em si, mas como uma solução que aquela situação, que aquele problema está carregando. Eu trouxe aqui alguns exemplos que vai dar uma clareza para a gente sobre como nós devemos observar os problemas. Exemplos de problema que é a solução. Aqui eu tenho uma situação, ó, filho que precisa perdoar a si mesmo e ao seu pai. Qual que é o problema que esse filho vai vivenciar na sua vida, na prática? Ele vai sofrer de crises fortes de ansiedade, vai ter situações de início de depressão, vai ter vida financeira deficiente. E isso daqui, gente, eu vejo na prática clínica. Eu ensino para os alunos na Faculdade da Alma e eu vejo isso fortemente na prática clínica. Isso daqui é um exemplo que eu peguei de uma realidade clínica minha. Então, e não é só uma pessoa. Isso aqui é um exemplo muito comum. É muito comum ter isso dentro da clínica. Então, o paciente chega e a queixa do paciente é: olha, eu não aguento mais, eu estou com um processo de ansiedade muito intenso, muito forte, eu estou com crises depressivas,
eu fui no médico, o médico me mandou procurar terapia, porque eu preciso trabalhar o meu emocional, senão eu não vou viver muito tempo, porque eu vou ter uma crise mais forte e isso vai acabar com a minha vida, com a minha saúde. Então ele chega com essa queixa. E aí, quando a gente vai entender a história do nosso paciente, a gente vai ver que esse paciente tem aqui, ó, uma mágoa com o pai, ele tem uma mágoa com a mãe, ele tem uma mágoa com essa figura, com essas figuras, né, importantes na vida dele. Algumas situações lá no passado aconteceu que não foi como ele esperava, que não foi do jeito que ele queria, que causou traumas, que causou bloqueios, que causou dor, que causou angústia. E aí, na vida adulta, quando a pessoa precisa recorrer à sua base de infância para poder ir para a vida, então ela recorre àquilo que ela tem, porque ela não tem outra coisa, ela vai ter que recorrer ao que ela tem. E aí o que ela tem é uma base deficiente, que vai, né, fazer com que essa pessoa entre nesse processo aqui. Então, aqui seria o filho que precisa perdoar a si mesmo e a seu pai, seria a solução. Só que a gente não está vendo a solução. O paciente não sabia que era isso que ele precisava. Ele estava buscando ajuda, para isso estava buscando na farmácia, nos remédios. Só que quando ele veio para a terapia, que ele foi entender a solução dentro do problema. Ele veio por quê? Porque ele estava sofrendo de forte crise de ansiedade. Ele estava num processo terrível, né, de depressão, precisando de um monte de remédio. Vida financeira dele toda deficiente, né, a empresa passando por dificuldade. E aí quando ele entende a solução do problema dele, que é, ó, perdoar a si mesmo, e perdoar essa figura dentro dele, não é ir lá fora. Não é porque eu tenho um caso específico de um paciente que o pai nem vive mais. Era para ele morrer nessa dor. Puxa, meu pai não tá mais vivo, como que eu faço agora? Não dá mais para fazer. Acabou, né? Morreu, acabou aquela crença, né? O que eu faço agora? Não, ele entendeu que não era ir lá, correr atrás do pai e perdoar o pai. Era perdoar nele, era perdoar dentro dele, essa figura paterna interna nele. E quando ele entendeu isso, ele pôde abraçar a solução que estava aparentemente, né, sendo um problema na vida dele. Problema é só um recado, gente. Problema é só uma correspondência que chega para nós com uma mensagem dentro. Se a gente não abre para a gente entender, para ver o que está escrito lá dentro, a gente fica na dor, né? E aí ele entendeu. Hoje tá com a vida fluindo de maneira linda, os negócios fluindo, o relacionamento com a família fluindo, o relacionamento com a esposa fluindo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Ele vem para terapia e eu pergunto qual que é o problema de hoje. Não, eu só quero continuar do jeito que tá. Porque resolveu, né? Porque resolveu. Aqui, ó, filha que precisa se reconciliar com a mãe. Aqui tá a solução. Agora, o que ela tá vendo? O que ela tá vivendo? Vai apresentar adoecimentos no lado esquerdo do corpo. Terá uma sobrecarga com tarefas masculinas. Por quê? Porque está em rejeição. A mãe, se ela precisa se reconciliar com a mãe, é porque ela está em rejeição com essa figura na sua vida, na sua história. Se ela está em rejeição com essa figura na sua história, o corpo dela precisa falar por ela. O corpo dela precisa lembrar que ela precisa fazer algo nesse sentido. Então ela vai ter, né, situações que vai adoecer o seu lado esquerdo no corpo. E essas situações podem ser variáveis. Desde uma artrite de um lado só, né, a um câncer que a pessoa tem na mama esquerda. Então, além disso, ela vai ter uma sobrecarga. Por quê? Porque geralmente a gente vai ver na queixa daquela pessoa que chega e fala pra gente: nossa, eu não aguento mais, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que, sabe, aquela pessoa que tá no tudo da vida. É tudo ela, é tudo ela, é tudo ela tá no tudo da vida, né? Então a gente entende: opa, peraí, tem uma sobrecarga aí que não é dela, ela tá carregando uma coisa que não precisa carregar. Daí a gente vai ouvir, porque a gente aprende fortemente dentro da formação em psicanálise a escutar o paciente, uma escuta atenta. Então, quando a gente escuta o paciente trazendo essa fala, a gente já vai investigar. E aí a gente já vai chegar na solução do problema que a pessoa, que fez a pessoa vir para o tratamento, que fez a pessoa vir para a clínica. E ela vai sair dessa dor, por quê? Porque ela vai entender. Quando nós entendemos, quando a gente entende, quando faz sentido pra gente, é porque aquilo se tornou a nossa verdade. E quando a gente se conecta com a nossa verdade nos liberta, né? E aqui, ó, outra situação. Pessoa que precisa resgatar sua vida financeira.
Qual que é o problema? Vai sofrer com escassez, com falta e miséria. Aí, quando a queixa é, olha, a minha vida tá um caos, né? Meu fator financeiro tá terrível, eu não sei mais o que fazer. Aí aqui a gente vai ver também que essa pessoa possivelmente também tem uma situação aqui, ó, que precisa reconciliar com a sua base, né? Porque pai e mãe é totalmente financeiro na nossa vida. Quando tem alguma situação com essas duas figuras dentro de nós sem solução e resolvida, né? Há uma rejeição, alguma coisa assim, a nossa vida financeira também não vai fluir. Vai viver numa escassez. E aí, quando a pessoa está vivendo nisso daqui, a gente vai entender que vai puxar outras coisas, vai puxar uma angústia, vai puxar uma ansiedade, vai puxar um pânico, vai puxar uma depressão, por quê? Porque a pessoa se vê ali incapaz, não consegue, né? Quando, aqui, ó, pessoas que precisam resgatar sua vida financeira, vamos olhar para o pai, vamos olhar para a mãe, vamos entender essa base, vamos trazer uma compreensão sobre aquilo que foi, porque foi do jeito que foi. Vamos entender por que foi daquele jeito. Vamos sair do julgamento, da culpa, mas com entendimento, com sabedoria, né? Aqui, ó, casal com filhos que precisa se curar em si e curar o relacionamento, o que eles vão ter na vida enquanto problema? Filhos que adoecem, que se rebelam, que se isolam, que se mutilam, que enredam para o universo das drogas, entre outros. Então, não dá para eu querer resolver o problema do meu filho se eu não resolvo o meu problema, que é me curar, que é curar em mim mesma, que é a cura na minha vida, na minha própria vida, e a cura do meu relacionamento. Porque o filho é só sintoma da relação, o filho é só sintoma da casa. Quando tem alguma situação acontecendo com o filho, peraí, vamos olhar para esse casal. Vamos olhar para a vida desse casal. Vamos olhar para a relação desse casal. Vamos olhar para aquilo que esse casal precisa curar em si e depois curar no relacionamento, né? Então, gente, eu não sei qual que é o problema que você vive hoje. Eu não sei qual que é a dor que te afeta aí, a dor que te atinge aí. Uma coisa eu tenho certeza. Há uma solução nesse problema. Há uma solução nisso que você está vivendo. E eu tenho certeza maior ainda que você consegue resolver esse problema uma vez que você entende isso. Uma vez que isso faz sentido para você. Ó, mais situações. Mulher que precisa se valorizar, amar e respeitar. Qual que é o problema? Terá problemas com dependência emocional. Vai ser aquela pessoa que sofre no relacionamento, que sofre, né, na vida, é dependente emocional, não consegue se tornar autônoma, vai atrair relacionamentos com parceiros que abusam emocionalmente de si, né? E isso vai ser o quê? Um problema. Isso vai ser um problemão. Mas como que nós saímos desse problema? Vamos olhar para nós mesmos. Vamos ativar em nós o nosso valor próprio, o nosso amor próprio, o nosso respeito próprio. Porque se essa pessoa está numa relação assim, a pessoa que está relacionando com ela só está lembrando ela disso, lembrando, olha, você tem valor, você tem amor próprio, você é importante, você é capaz, ativa isso em você, porque a pessoa está mostrando isso o tempo todo. Só que se a gente está com o nosso olhar no foco, problema, a gente vai adoecer cada vez mais, porque a gente não vai entender por que eu iria de maneira tranquila entender que essa pessoa que está só querendo que eu entenda que eu preciso me valorizar, né? Até porque nosso cérebro, né, o viés cognitivo, aqui ele é negativo, ele só vai direcionar para coisas ruins, né? Mas quando ela vai para um processo, ela faz um curso, ela faz uma formação, ela entende isso na vida dela, ela se autocura e sai dessa dor da dependência, sai desse problema de relacionamentos abusivos. Por quê? Porque ela passa a se amar, ela passa a se valorizar e ela passa a se respeitar. Outra situação, pessoa que precisa desenvolver sua autonomia pessoal. Qual que é o problema que essa pessoa está vivendo na vida? Sofre com medo, insegurança, ansiedade e procrastinação. Ela não aguenta mais a procrastinação, ela não aguenta mais a insegurança, ela não aguenta mais os medos, ela não aguenta mais as ansiedades. E isso se torna um grande problema na vida da pessoa e é o que ela consegue ver. Mas o que ela precisa ver dentro disso?
Ela precisa ver que ela precisa desenvolver a sua autonomia, ser ela mesma, decidir seus caminhos, decidir seu rumo, decidir suas coisas, decidir sua vida. Por isso que ela está no medo, na insegurança, na ansiedade. Ela precisa tomar-se de si mesma, né? E aí, à medida que a pessoa vai ganhando consciência, ela vai fazendo isso na sua direção para si. Pessoas que precisam integrar pai e mãe, sair da rejeição dessas figuras em sua vida, qual que é o problema que ela vai ver? Vai contrair relacionamentos onde os cônjuges vão agir igual aos seus genitores. Então, a menina casa para sair de casa. E aí, por que ela quer sair de casa? Porque ela não aguenta mais o pai, não aguenta mais a relação com o pai, ou não aguenta a mãe, não sei o que, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando ela casa, ela revive a mesma situação. Aquilo se repete de novo na vida dela, aquilo se repete de novo na história dela. Aí se torna um ciclo, né, de padrões repetitivos, que aí a pessoa fala, eu devo ter casado com a pessoa errada. Aí sai do relacionamento e casa com a segunda pessoa. O ciclo continua se repetindo, o padrão continua se repetindo. Ela continua casando com o pai, né? Naquilo que a pessoa rejeita, ela vai atrair cada vez mais. Então, à medida que ela vai ganhando consciência, e eu digo uma coisa, não tem como a nossa vida mudar se a gente não ganha consciência. Se você não ganha consciência, a sua vida não sai do pé que está. A gente pode até se enganar achando que encontrou a solução numa coisa diferente, alguma coisa, mas não tem, porque a solução está dentro de nós, está dentro de cada um de nós. Aquilo que eu entendo eu consigo mudar, aquilo que eu entendo eu consigo transformar, né? Ó, mais situações aqui. Pessoa rígida que precisa evoluir na vida e expandir sua consciência. Qual que é o problema que ela vê? Sofrimento com angústia, pânico e depressão. Então, do nada, 3 horas da manhã, a pessoa acorda com pânico, com aquela crise desesperada que tem que sair correndo para o médico porque acha que vai morrer, né? Porque a sensação do pânico é essa. Não é que a pessoa acha que vai morrer. Ela tem certeza que ela vai morrer. Por quê? Porque ela começa a sentir umas palpitações, o negócio começa a aumentar, ela começa a focar naquilo e tudo aquilo que a gente foca, a gente sabe que aumenta ainda mais e ela entra naquele desespero e ela sai correndo para o pronto-socorro, sai correndo para o hospital, ela sai correndo porque ela tem certeza absoluta que não vai passar daquela noite, que não vai passar daquela madrugada, né? E aí ela entra num medo desesperador que configura um pânico. O pânico, ele é o medo exacerbado, ele é o medo exagerado. E aí a pessoa entra nesse medo. E aí, por que que isso veio para a vida dela? Qual que é a mensagem que está aqui? A mensagem é, minha filha, é agora ou nunca. Ou você se permite nascer de si mesma, ou vocês vão morrer. Vai ficar morto-vivo na vida. Por quê? Porque o propósito de estar aqui nesta vida não é desse veículo que você acha que é você. Não é dessa esfera física que você está identificada e achando que é isso que você é. É de algo maior dentro de você, de uma força maior dentro de você que precisa partir de você, através de você, vir para servir neste plano. E essa força quer nascer, essa força quer vir. Isso que você está sentindo é dor de parto, não é pânico para morrer, não. É nascimento para a vida, né? E onde que a pessoa consegue esse entendimento? Fazendo um curso, uma formação que explique para ela quem ela é nas 3 esferas que corresponde a ela. Corpo, alma e espírito, porque do contrário ela vai ficar presa nesse pânico, vai tomar um remedinho, vai ajudar, vai, por quê? Porque quando o remédio entra no nosso sistema nervoso, ele corta as conexões nervosas, né, as conexões neurais, e aí a pessoa fica ali, ó, inerte, passou o efeito do remédio e começa de novo. Quando não é um pânico, uma depressão, uma angústia, é um burnout. É qualquer outra situação que a gente chama, né, a ciência chama de transtorno da personalidade. E não adianta só ficar escondendo a situação com remédio, né? Isso, Ricardo Leal comentou, né, que não adianta só ficar buscando camuflar esses sintomas com o remédio. Tem que entender a causa, tem que entender a raiz, tem que entender o porquê, tem que entender a verdade disso, porque é a verdade disso que liberta, né? E é maravilhoso quando a gente entende, é maravilhoso quando a gente se conecta com essa verdade dentro de nós. Por quê? Porque eu saio de tudo isso. Eu saio porque eu já entendi. É como se eu pegasse, né, a correspondência e abrisse para ler o que tem dentro dela, porque é o que tem dentro dela que é a solução,
né? Então, por isso que a gente fala que o problema carrega a solução. Ó, a mulher que precisa resgatar sua identidade. Sabe aquela pessoa que precisa, de fato, entender quem ela é, né? Ela tá no tempo que todas as trombetas já tocou na vida dela e ela tá protelando, mas ela precisa resgatar a sua identidade. Qual que é o problema que essa pessoa vai viver na vida? Vai viver tentando agradar a todos. Aquela pessoa que tá, ó, se matando na vida, porque quando a gente tenta agradar a todos, a gente se mata na vida. A gente diz não pra gente o tempo todo para dizer sim para todo mundo, né? Ela fica se anulando nos relacionamentos, né? E fica sentindo vazio interno. É aquela pessoa que está sempre dizendo: ninguém me reconhece, ninguém me valoriza, ninguém não sei o que está sempre na vitimização, na dor. Qual que é a mensagem dentro do problema? Mulher, tu precisa resgatar a tua identidade. Tu precisa descobrir quem você é. Você precisa investir-se dessa pessoa que você realmente é e que veio aqui, que tem um plano, um propósito, uma missão a cumprir nesta terra, né? E aí ela sai da dor. Ó, pessoa que precisa perdoar a si mesma. A ela mesma. Por quê? Porque vive na culpa. Então precisa perdoar a si mesma. Qual que é o problema que ela vive? Vai carregar culpa e autocrítica, sabotando conquistas e acreditando não merecer. Então aqui, ó, acreditando não merecer, vai viver da crença do não merecimento. É aquela pessoa que quando ela tem um pouquinho mais do que aquilo que ela pode ter, ela sabota para perder aquilo, para acabar com aquilo, para dar um fim naquilo. Por quê? Porque inconscientemente, dentro do programa interno dela, ela não pode ter aquilo. Então ela vive num processo sabotador. Agora, por que ela não pode ter aquilo? Porque tem outra crença de não merecimento. Eu não mereço, eu não posso, eu vivo numa culpa. Então, a culpa ela é terrível. Que assim, para a gente poder conviver com a culpa, a gente tem que criar um equilíbrio interno. Só que o que equilibra a culpa é a dor. Então, eu tenho que viver na dor. A dor equilibra, né? Para eu não olhar para a culpa. Por quê? Porque se eu não tenho dor, eu tenho que olhar para a culpa. E eu não consigo olhar para a culpa. Por quê? Porque ela é muito grande. Ela me engole. Eu não dou conta de olhar. Então, eu preciso viver na dor. Eu crio a dor para viver na dor. Para eu poder, então, me manter viva na culpa. É como se eu tivesse que me causar dor. Permanecer me causando dor para não sofrer tanto com a culpa que eu acho que eu causei. Né? Então é uma coisa forte emocionalmente falando, mas quando a gente consegue sair disso através do entendimento, é libertador. Isso agora, são situações inconscientes, né? Naturalmente. Isso, totalmente inconsciente, só que a pessoa morre nisso. Quando ela não percebe que ela pode se livrar tanto da dor quanto da culpa. E como que ela se livra da dor e da culpa? Ela entra para dentro dela, ela entende as situações que estão ali revestidas de culpa. Entende por que aconteceu daquele jeito, por que foi daquele jeito, por que tinha que ser daquele jeito, por que com aquelas pessoas, por que aquele resultado, né? Ela entende, ela vai entender. Quando a pessoa entende, gente, isso é maravilhoso, é o entendimento que liberta a gente. Por quê? Porque quando eu entendo, é porque algo fez sentido. Isso só faz sentido quando aquilo é minha verdade, quando aquilo é verdade para mim. Aí sim a pessoa consegue sair dessa dor tão profunda que ela vive, né? Ela consegue sair desse problema enorme que ela está vivendo e ela consegue se perdoar. É maravilhoso. Aqui, pessoas que precisam fortalecer seus limites, que são aquelas pessoas, né, que ela não coloca limite para ela, né? Então todo mundo invade os limites dela, né? Todo mundo aproveita, todo mundo enfim, né? Então, a pessoa que precisa fortalecer os seus limites, o que ela vê na vida? Vai ser explorada no trabalho, vai ser, né, explorada na família, vai ser explorada no relacionamento, seja com amizades, com parceiros e tudo mais, e vai ter um acúmulo de ressentimento e cansaço que vai empurrando cada vez mais essa pessoa para baixo. Cada vez mais. Por quê? Porque ela não consegue pôr limite. Agora, por que ela não consegue pôr limite? Porque ela está na necessidade de pertencer. Ela está na necessidade de ser aprovada. Ela está na necessidade de ser vista. Ela está na necessidade que as pessoas entendam que ela precisa ser reconhecida. E aí, então, ela
começa a se comportar dessa forma, ela começa a ter, né, esses resultados pela forma como ela se comporta na vida, né? E aí ela vai ser explorada, aquela pessoa que vive para fora, que vive para o outro e não vive para si, não olha para ela. Ela está numa falta enorme, mas está suprindo o outro por essa necessidade de ser vista, de ser reconhecida. E aí a gente ajuda ela também a entender como colocar esses limites, como impor esses limites, como levantar essa placa de ó, pare, aqui não mais, né? E também sem culpa, porque quando ela não entende isso, às vezes ela até tenta levantar essa placa de pare, só que ela fica com culpa, ela fica com remorso, ela fica com medo, ela fica, ai, a pessoa não vai gostar mais de mim, a pessoa não vai mais querer falar comigo, a pessoa não sei o que mais, aí ela não consegue. Então precisa ter um entendimento para que ela consiga levantar essa placa e manter essa placa firme de pé. E vale ressaltar que esta compreensão sobre a realidade do ser humano, baseado também baseado na experiência da professora coordenadora, é algo exclusivo do método que é ensinado aqui na Faculdade da Alma. Não tem outro lugar que olha para os problemas dessa forma produtiva, em que se foca na solução desses problemas e não em ficar sentindo pena de si mesmo, né? E sim em resolver, em solucionar, em realmente trazer cura para a pessoa de forma definitiva para o resto da vida. Exatamente. Ó, mais um pouquinho, né, de exemplo de problemas que é a solução. Mulher que precisa acolher a sua feminilidade, precisa acolher o seu feminino. Por que que ela não está acolhendo o feminino? Não sei, talvez algum bloqueio sobre o seu feminino na infância, algum abuso, alguma coisa que aconteceu que frustrou o feminino dessa mulher. Então, qual que é o problema que ela vive, que ela vê na vida? Vai rejeitar o próprio corpo, vai ter conflitos de autoestima e dificuldade em relacionamentos íntimos. Quando a gente fala aqui do rejeitar o próprio corpo, aqui entra várias coisas. Entra pessoas que comem demasiado, mesmo sabendo que ela não pode comer, que faz um monte de coisa com o corpo, mesmo sabendo que aquilo vai prejudicar o corpo, né? E aí esses conflitos de autoestima e dificuldade em relacionamentos íntimos vai ter bastante. Às vezes ela até consegue se relacionar, até consegue casar, até consegue ter um parceiro, mas o relacionamento íntimo com o parceiro é terrível, é péssimo, é rude, é grotesco, é ruim, ela não gosta, tem um monte de outras situações ocorrendo, né? Por quê? Porque ela tá numa rejeição ainda, né? E precisa acolher o seu feminino. Então, o problema aqui está mostrando, olha, vamos acolher o seu feminino, vamos curar esse feminino dentro de você, e aí isso tudo é a solução, né? Isso aqui é a solução desse problema que essa mulher está vivenciando. Pessoa que precisa aprender a confiar na vida, sabe aquela pessoa que é sempre insegura, com medo, que não consegue ir para a vida? O que ela vê e vive? Vai viver em excesso de controle, sofrendo ansiedade e incapacidade de aproveitar o presente. É aquela pessoa que tem excesso de controle não só nela, mas excesso de controle em tudo que ela tem na vida. Ela controla a vida do filho, controla a vida da filha, controla a vida do marido, controla a vida de quem ela conseguir controlar. Por quê? Porque ela precisa recuperar o controle dela mesma, de si mesma, né? Então isso tudo ela vai vivenciar na vida e isso sim vai ser um grande problema para ela. Por quê? Porque as pessoas, ela vai ter dificuldade de relacionar com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não vão querer relacionar com ela. Se a pessoa não vive na mesma casa que ela, a pessoa não vai nem visitar, não quer nem chegar perto. Por quê? Porque ela não quer viver esse clima denso de controladorismo que essa pessoa manifesta, né? Não existe um problema que venha para a nossa vida para nos adoecer. Vou ler de novo. Não existe um problema que venha para a nossa vida para nos adoecer, ferir ou matar. O problema trabalha para o contrário disso. Nós que precisamos entender a comunicação dos problemas para usá-los em nosso favor e não contra nós. Então o problema não é para matar. O problema não é para adoecer. O problema é para trazer vida. É para curar. A gente precisa olhar para o problema dessa maneira. Os problemas que enfrentamos não são castigos. Eles são sinais do inconsciente. Um convite para olharmos para dentro e resgatarmos parte de nós que ficaram esquecidas.
Cada pessoa carrega em si uma força silenciosa que muitas vezes foi sufocada por um medo, por uma culpa ou pela necessidade de agradar. Então, lá na infância, se a gente aprende que para as pessoas gostarem de mim, eu tenho que fazer o que as pessoas querem, então eu vou ser aquela pessoa que vai negar a si mesma em favor do que o outro quer. Por quê? Porque eu quero que o outro goste de mim. Se lá na infância eu aprendi com a forma com que eu fui criada e com que eu fui tratada, que amor é a base de grosseria, é a base de pancadaria, é a base de briga, eu vou me relacionar assim depois na vida adulta. Né? Então, tudo que a gente aprende na nossa infância é o que determina a nossa vida na vida adulta. Só que não precisa continuar desse jeito. É desse jeito porque a gente não tem consciência ainda. Mas quando a gente ganha consciência, a gente pode mudar. Quando nos permitimos valorizar quem somos, colocar limites, perdoar nossa história e confiar na vida, os problemas deixam de ser monstros e passam a ser professores da nossa transformação. A verdadeira solução não está fora, mas dentro. Não está fora, nenhum lugar fora. Está dentro de mim mesma. Quando olhamos para dentro, aprendemos a transformar a dor em consciência e consciência em libertação. Eu entendo que aquilo não era para me matar, eu entendo que aquilo não era para me machucar, eu entendo que aquilo não era para doer em mim, mas para me trazer vida. Então, quando eu entendo isso, eu gero uma consciência diferente dentro de mim. E essa consciência me liberta. Eu consigo a libertação das dores, das angústias, dos sofrimentos, de tudo que eu estava vivendo. Por quê? Porque entendi, conheci a minha verdade. A psicanálise clínica da Faculdade da Alma nos oferece este caminho de acolhimento de nós mesmos. Aqui na psicanálise a gente encontra um lugar preparado onde podemos nos ouvir, nos acolher e revelar nossa alma. E conduzir-nos de volta à nossa verdadeira essência. Por quê? Porque o propósito na Terra é da nossa essência interna. Isso aqui que a gente olha, que a gente vê projetado no espelho, é só o veículo dessa essência dentro de nós. É só o veículo, né? Desse ser em nós que tem o propósito de estar e se manifestar neste plano. Então, quando a gente entende isso tudo que eu falei aqui, quando a gente entende, quando isso se torna consciência em nós e nós nos libertamos, então este ser em nós pode vir através de nós. E, gente, a força desse ser em nós ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela pode resolver todo e qualquer problema que eu esteja vivenciando até aqui na vida. Seja na esfera física, seja na esfera emocional, seja na esfera mental. Não tem mais situação de transtorno de personalidade que me toma. Não tem mais ansiedade que me toma, não tem mais depressão que me toma, não tem mais angústia que me toma, não tem mais nada que me toma. Por quê? Porque agora eu sei quem eu sou, que essa é a diferença, né? Eu sei quem eu sou e isso me traz a leveza de ser e estar na vida. E a vontade de viver essa vida. Por quê? Porque agora eu quero viver. Eu estou transbordando de alegria, de prazer em estar aqui, né? Minha vida está abundante neste plano terreno, né? E isso é maravilhoso. Alguma dúvida sobre a entrega que eu trouxe? Alguém conseguiu perceber a diferença que a gente consegue colocar nas situações quando a gente muda a forma de ver as nossas situações? Alguém ficou com alguma dúvida? Pode levantar a mãozinha que vocês vão poder me perguntar agora. Aproveitando, enquanto o pessoal tem um tempinho para escrever, né? Porque digitar com o teclado do celular demora um pouquinho mais. Essa aqui foi um exemplo, né, de uma aula que fala um pouquinho sobre a forma como a Faculdade da Alma e o método ensinado aqui, que é bem diferente de qualquer psicanálise em qualquer outro lugar do mundo, como é feita essa abordagem baseada na realidade dos pacientes, baseada nas experiências práticas que foram vivenciadas aí pela professora ao atender por 20 anos na clínica psicanalítica, atendendo criança, adolescente, adulto, idoso, casais, famílias, e gerando muita e muita transformação, né? Hoje, 20 anos depois, né, tem muitas crianças que foram atendidas que encontram o professor aí
no mercado, encontra em outro lugar e é adulto já, né? Já são adultos. Chega a ser bem interessante de ver como as crianças crescem. Eu coloquei ali que eu ia fazer uma técnica com vocês, né, para alívio imediato de ansiedade. Então, vamos fazer esse exercício agora, eu vou fazer com vocês. Surgiu perguntas aqui, eles estavam escrevendo. Ah, tá, já você lê, né? Eu vou fazer o exercício com vocês. Para quem já é aluno, né, está em formação, pode utilizar essa técnica em si, pode utilizar nos pacientes de estágio, e para quem já é aluno formado também vai poder utilizar essa técnica nos seus pacientes. Quem ainda está no processo, né, iniciando na formação, pode utilizar na sua vida todos os dias, porque é uma técnica que transforma verdadeiramente nosso estado emocional. Para que a gente consiga ter os benefícios dessa técnica, a gente vai precisar fechar os olhos, a gente vai precisar silenciar um pouco o nosso ambiente, ou de repente você colocar um fone de ouvido, se você estiver num ambiente com muito barulho, tá? Isso é importante. É uma técnica bem rapidinha, mas extremamente eficaz. Você vai sentir a diferença em você, no teu corpo, quando a gente concluir essa técnica, tá? Então, o alívio da ansiedade pela respiração com frases de afirmação. Frases de afirmação, eu explico fortemente o que é frase de afirmação dentro da formação. São frases que carregam poder de cura, poder de transformação, poder de mudança na nossa vida. E quando a frase é elaborada na maneira correta, ela permanece, né, trabalhando aí no nosso processo mental e emocional. E aqui nós vamos utilizar essas frases aqui, ó. São 5 frases que nós vamos utilizar dentro desse exercício, que são frases poderosíssimas. A primeira é: eu escolho soltar o que não depende de mim e cuidar somente do que está nas minhas mãos. Isso daqui, gente, é maravilhoso. Por quê? Porque eu decido soltar. Eu paro de querer ficar dando conta de tudo que não é meu. Eu paro de querer ficar cuidando daquilo que não faz parte, que não preciso cuidar. Eu vou cuidar somente daquilo que está nas minhas mãos, somente daquilo que me cabe, somente daquilo que é meu, que pertence a mim mesmo. A próxima frase: a cada respiração eu encontro paz, clareza e segurança dentro de mim mesmo. Preciso de clareza, preciso de segurança, preciso de firmeza, eu preciso tomar alguma decisão na vida e eu estou insegura. Essa frase de afirmação vai me ajudar. Eu sou maior do que os medos que sinto. Aqui, gente, já olha, é uma paulada só no ego em nós, né? Porque é ele que bota o medo em nós. Quando eu digo eu sou maior do que o medo que sinto, aqui eu já estou na consciência de quem eu sou. Porque o que eu sou, essa força maior que me habita, ela que é maior do que os problemas, ela que é maior do que o medo, ela que é maior sobre todas as coisas. Então, quando eu utilizo essa frase de afirmação, eu sou maior do que os medos que sinto, eu vou tendo coragem em mim, capacidade em mim, força em mim para enfrentar os medos. E isso funciona de maneira linda dentro de nós, porque a nossa mente vai aprendendo esse modelo de comportamento. Aqui, ó, dentro de mim existe força, coragem, segurança e serenidade. É uma frase que reafirma essa daqui, ó. É uma frase que reafirma. Aqui eu digo: a cada respiração eu encontro paz, clareza e segurança dentro de mim mesma. Aqui eu liberto-me dos medos e aqui, dentro de mim existe, eu estou dizendo que já é, dentro de mim existe força, coragem, segurança e serenidade. E aí eu concluo aqui, ó, eu sei qual a sensação de me sentir bem. Eu sei qual é a sensação de me sentir bem. E aí a gente conclui esse exercício para alívio imediato da ansiedade dentro de nós. Ah, Eliane, serve só para ansiedade? Não, serve para angústia, serve para o que você quiser, serve para relaxar, serve para dormir, serve para insônia, serve para um monte de coisa, né? Nós estamos tratando a ansiedade, então ela vai resolver a ansiedade, mas ela serve para um monte de coisa. Então agora a gente vai, nesse momento, eu vou modificar aqui o compartilhamento. Nós vamos fazer esse exercício, esse prêmio desta tarde de domingo. Ó, perfeito. Então vamos lá. Respirem fundo, porque a gente precisa respirar fundo nesse momento. Fechem os olhos. Fechem os olhos de vocês. Por que temos que fechar o olho? Porque nós estamos entrando para dentro. Não preciso manter o meu farol ligado agora. Posso desligar o meu farol. Então nós fechamos os olhos e vamos olhando para nós, para dentro de nós. Volta seu olhar para dentro de você.
Você vai respirar profundamente junto comigo e vai segurar o ar junto comigo, e aí eu vou contar um tempo e vou te falar para você liberar o ar. Eu vou contar até 3 e nós vamos respirar todo mundo juntos. 1, 2, 3, respirem. Segurem o ar, segurem e sinta o ar dentro de você. Sinta esse fôlego de vida espalhando por todo o teu corpo. 3, 2, 1, libera bem devagar, mais devagar que você puder. Bem devagar, bem devagar, bem devagar. Isso, sente essa sensação gostosa no seu corpo à medida que você libera o ar. Percebe a diferença que você sente no seu corpo. Agora se prepara que nós vamos respirar juntos mais uma vez. 1, 2, 3, respirem. Libera o ar bem devagar, bem devagar, bem devagar. Isso, percebe a sensação no teu corpo agora. Sente essa sensação. Vai se permitindo relaxar. Se preparem que vamos respirar fundo mais uma vez. 1, 2, 3, respirem fundo. Segurem o ar. 5, 4, 3, 2, 1. Solte o ar bem devagar, bem devagar. E sinta mais uma vez essa sensação maravilhosa no teu corpo. Vai permitindo os teus pés relaxar. Vai permitindo as pernas relaxar, os joelhos, joelho esquerdo, joelho direito. Vai permitindo as mãos relaxar, os braços, cotovelo. Relaxa as costas, relaxa, relaxa cada vértebra das costas. Relaxa, é o teu momento. Você pode relaxar agora, você merece relaxar. Relaxa. Relaxa o peito, o abdômen, a barriga. Relaxa os ombros. Agora é hora de soltar todo o peso dos ombros. Solte todo o peso. Solte todo o peso. Deixa cair. Libera, libera. Libera. Você não precisa mais carregar. Não precisa, não é teu. Não é teu. Pode soltar. Solta os medos, as angústias, as preocupações. Solta, solta tudo. Vai se sentindo bem, cada vez melhor. Relaxa o pescoço, a cabeça, o couro cabeludo. Relaxa a face, testa, pálpebras, bochechas relaxados, bem relaxados, bem relaxados. Nesse momento, a sensação no teu corpo é maravilhosa. Sente o que está sentindo, ouça o que está ouvindo. E agora, mentalmente comigo, vamos dizer as frases de afirmação. Eu escolho soltar o que não depende de mim e cuidar somente do que está nas minhas mãos. Eu escolho soltar o que não depende de mim e cuidar somente do que está nas minhas mãos. Fale com verdade isso para você. E se veja soltando, veja saindo das tuas mãos, veja as suas mãos se aliviando daquilo que não é teu, daquilo que não te pertence. Você pode soltar, solta, pode soltar, solta, solta tudo isso. Repete comigo, a cada respiração eu encontro paz, eu encontro clareza e eu encontro segurança dentro de mim mesmo. A cada respiração eu encontro paz, clareza e segurança dentro de mim mesma. Sinta essa segurança se fazendo dentro de você. Sinta sua mente se clareando, sinta tudo se esclarecendo. Sinta-se firme internamente. Sente isso, sente. Repete comigo. Eu sou maior do que os medos que sinto. Eu sou maior do que os medos que sinto.
Eu sou maior do que os medos que sinto. Se veja despertando a coragem dentro de você, olhando para tudo isso que você teme, dizendo: eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior. Repete comigo: dentro de mim existe força, existe coragem, existe segurança e existe serenidade. Dentro de mim existe força, coragem, segurança e serenidade. Sinta a força dentro de você, sinta a coragem dentro de você, sinta a segurança. Respira fundo e sinta a serenidade, sinta a paz. Eu sei qual a sensação de me sentir bem. Repete comigo: eu sei qual a sensação de me sentir bem. Eu sei porque eu sinto aqui e agora a sensação de me sentir bem. E eu acolho essa sensação, eu seguro dentro de mim essa sensação. Eu me sinto bem e vou me sentir cada dia melhor. Eu estou bem, eu me sinto bem e vou me sentir bem cada dia mais, cada dia mais. Assim é. Sente a sensação em você. Sente a leveza interna que você está agora. Sente o teu corpo bem. Sente tudo isso. Sinta alegria, sinta amor e sinta gratidão porque você conseguiu colocar o teu corpo em estado pleno. Sinta essa plenitude. Sinta amor, sinta alegria e sinta gratidão. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Nesse momento, bem tranquilamente, você pode voltar aqui, abrir as telas e voltar para mim. Vamos lá? Conte para mim qual é a sensação que você está sentindo no teu corpo agora. Escreve no chat. Qual é a sensação que você sente agora? Se te ajudou a acalmar, a aliviar, a se sentir melhor, conte para mim. Conte para mim, enquanto você escreve, como que você está se sentindo, se isso te ajudou. O Ricardo Leal vai me trazer as perguntas que vocês fizeram ali no chat. Olha, o pessoal tá falando com uma sensação de leveza, relaxada, tô me sentindo maravilhosa, é uma sensação de alívio, uma leveza, serenidade. Show. Então, gente, imagina você ter essa sensação no seu dia a dia e você poder colocar isso de volta no seu dia a dia, todos os dias. Você ter controle sobre o teu emocional, você ficar leve desse jeito e poder contornar os momentos mais caóticos da sua vida e você conseguir ter capacidade de gerenciar tudo e resolver sem desespero. E isso é algo que faz toda a diferença na nossa vida. E aprender essa ferramenta é pro resto da vida. É uma formação que vai te capacitar para toda a tua vida. Vai ser lindo o que você vai poder construir na sua vida com isso. Que delícia de desprender daquilo que não posso carregar. Maravilhosa sensação. Maravilha. Estava cheia de dor, passou tudo no pescoço, coluna. Olha só que extraordinário. Ai, que lindo. Vamos lá. O que os problemas de coques, dores e tristeza nos revelam? Cox, vamos pegar só o Cox. O Cox está relacionado com a tua base. E a base é sempre nosso pai e a nossa mãe. Então, olha para o pai e para a mãe, veja se tem alguma questão com estes dois personagens na sua história que você precisa olhar, que você precisa resolver. Está relacionado também com a tua base. O que você teme? O que te impede de ir, de conquistar? O que te impede de se manifestar neste plano? Quais são os medos que você carrega? Então, olha para esse lado da tua vida, tá? Edson perguntou, então nossas doenças são apenas um grito de socorro? Sempre, Edson, isso mesmo, você entendeu.
As nossas doenças é o grito da alma, né? Para que a gente entenda que nós não somos só um corpo físico. E vai gritar no corpo, por quê? Porque é a única esfera em nós que a gente percebe visivelmente e sente visivelmente. Só que quando a doença chega no corpo, é porque a alma já está em sofrimento faz muito tempo. Uma pergunta rápida aqui da Márcia também. Gratidão, Eliane. Estou encantada com sua aula. Gostaria de fazer uma pergunta. Quem ainda está precisando muito fazer psicoterapia, pode fazer a faculdade? Não só pode, como deve, porque o próprio curso em si é um processo profundo de terapia, de autoterapia, onde você passa por um processo de se olhar, de se perceber. E depois, dentro dessa jornada de formação, você tem a análise pessoal, que é o acompanhamento de um outro profissional junto a você aí nas situações que você precisa resolver. Ela complementou ali, mesmo sendo eu com minhas próprias deficiências, posso estudar para exercer a profissão? Gente, olha só, é um movimento de muita cura, a jornada de formação em psicanálise na Faculdade da Alma. É um movimento de muita cura. É quem precisa de se curar que tem que estar aqui. É quem precisa de solução que tem que estar aqui. É quem precisa entender qual que é os mecanismos por trás, os problemas que tem que fazer essa formação. E você está no lugar certo. Porque aqui a gente tem a compreensão de que a pessoa precisa estar curada para poder curar o outro. Então esse processo de cura pessoal ele é muito profundo e edificante. Consegui soltar o pescoço porque ontem até comentei de muita dor no lado direito do pescoço. Qual a relação dessa dor? É mulher que perguntou ou é homem? É Marisete. Marisete, vamos olhar para o pai, para a figura masculina ou para o que o masculino representa na sua vida. Maravilha. A Carmen também fez perguntas sobre garganta e peito. A garganta é a alma dizendo até quando? Até quando você vai ficar aí impedindo que eu me manifeste através de você? A garganta tem relação com a sua manifestação de alma, mas também tem relação com aquilo que você não está falando, com aquilo que você está se impedindo de manifestar, e também pode ter relação com aquilo que você está trazendo para dentro. O que você tem que engolir, né, entre aspas, o que você precisa trazer para dentro que você não quer trazer. A Filomena inclusive falou assim, ela é a moça que falou que a dor do pescoço e da coluna tinha passado, né, com a técnica. Ela falou, gente, faça uma psicanálise com a professora Eliane Cunha, estou na minha 3ª formação e nunca vi nada como estas aulas, têm sido instrumentos de cura. Obrigada, gratidão. Maravilhoso. Divisor de águas na minha vida. Printa pra mim também isso. Printa tudo. Printei já, te mandei lá, depois você... Ai, que lindo, gente. Gratidão. Nós estamos servindo, né? E quando nós abrimos o nosso coração para servir, não tem como ser diferente. A gente serve de fato com o coração, com a alma, com o espírito, né? E vocês recebem disso. Então, meninas lindas, né? Tinha homens aqui também, homens lindos e meninas lindas. Gratidão pela presença, gratidão por tanto, e seguimos juntos. Beijo.